Olá, o Negócios na Pauta está no ar. Cada vez mais as pessoas estão entendendo que gerir uma casa, especialmente quando não se vive sozinho, é fundamental na qualidade de vida. Esse sentimento parece ter sido reforçado na pandemia, pois todo mundo ficou mais tempo em casa prestando atenção em situações que talvez passassem despercebidas se não fosse o isolamento social. É exatamente nesse cenário que a tecnologia entra para atuar como uma importante coadjuvante na gestão de um lar. E aí, sabe quem chama a atenção? As franquias de serviço. Acompanhe. Quando se fala em prestação de serviço, o que não falta é exemplo para ilustrar esse modelo de trabalho que só cresce no país. Em todos os segmentos, da indústria ao comércio, passando pela educação, em todas as esferas, pública e privada, é cada vez maior o número de profissionais que apostam e investem nesse tipo de relação. Em linhas gerais, a prestação de serviço é um modelo de negócio em que não se compra algo, mas sim se contrata a realização de algo que exige experiência, domínio, estudo. Prestadores de serviço são profissionais, em geral, especialistas nas áreas em que atuam. Quanto maior o conhecimento desses profissionais sobre aquilo que oferecem, mais valorizados eles tendem a ser no mercado. A prestação de serviço existe para reparar certas dores da sociedade. Por isso, uma boa recomendação é sempre observar atentamente a realidade, prever necessidades presentes e futuras e identificar soluções criativas. Este foi exatamente o caminho percorrido pela engenheira e empresária Lívia Viana, desenvolvedora da plataforma Ela Faz. Quando você vai contratar um profissional pedreiro, eletricista, encanador, você imagina um homem ou uma mulher? Você já imaginou a dor de uma mulher ter que contratar um profissional homem e ter medo de ser violentada? A Ela Faz atua propondo uma plataforma digital exclusiva para o público feminino, de contratação segura de serviços diversos, que conecta profissionais autônomas a usuárias em todo o Brasil. Hoje, além de gerar oportunidade de renda para mulheres, o negócio também atua na formação e na capacitação do público feminino, sem perder de vista o caráter do alcance social. A criação de uma rede de mulheres qualificadas por meio de capacitações, tendo como parceiros estratégicos através da Universidade Ela Faz, é um dos braços necessários para o crescimento do modelo de negócio. Ofertamos qualificação e serviços em diversas formações, entre elas pedreiras, eletricistas, pintoras, montadoras de móveis, encanadoras, proporcionando assim a essas mulheres uma profissão, trabalho e renda dignos, igualdade de gênero, diminuição da violência e capacidade de fazer ela mesma a melhoria em sua moradia. A gente acabou de ver que talvez o principal benefício ou vantagem buscada por quem contrata empresas desse segmento é a economia de tempo. Cada vez mais ocupados com atividades profissionais, acaba que não nos resta muito espaço na rotina para gerir e cuidar sem o conhecimento adequado. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, os setores que fecharam 2019 e permaneceram em 2020 com os maiores faturamentos são os de casa e construção. Então vamos aqui apresentar os nossos convidados de hoje no programa Negócios na Pauta. Temos a presença de José Couto Filho, CEO da Consad, Consultoria e Administração, e também William Prado, CEO do aplicativo da startup de casa. Senhores, sejam bem-vindos ao Negócios na Pauta. Obrigado, boa noite. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a você e aos telespectadores. Então vamos começar conversando sobre como foi esse ano e meio, quase 2 anos de pandemia para os negócios de vocês. Sim. A Consad já tem 20 anos, a startup de casa tem 6, é mais caçulinha, mas certamente o que nenhum de vocês planejou na vida foi atravessar uma pandemia. Então quero saber como foi encarar esse momento nos negócios de cada um de vocês, Couto e William. Ok. Na realidade, Dalva, você viver como empreendedor hoje no Brasil em geral é muito difícil, né? Então, assim, você sempre está com muitas dificuldades, sempre tentando driblar os obstáculos e as situações. E 2020 para cá, com essa pandemia, intensificou muitas dificuldades, né? Então, é uma forma até de a gente conseguir ter mais inovações, né? Como você
fez a introdução aí da pauta, a gente trabalha com a administração do lar, né? Como você falou, a Consad já tem 20 anos de mercado, a gente administra mais de 80 empreendimentos em São Luís. São condomínios né? residenciais, são condomínios residenciais e comerciais. Em termos de condomínios residenciais, são mais de 5 mil lares que a gente está envolvido, né? Então, assim, com locação de mão de obra, hoje a gente tem 450 funcionários que a gente loca diretamente, né, a mão de obra. Então, assim, é uma estrutura que a gente diariamente tem que estar sempre organizando, né, fazendo com que funcione a engrenagem, né? E diante dessa pandemia veio muita dificuldade, mas a gente conseguiu se adaptar, né? Conseguiu passar por essa crise, mas é o tempo todo esses obstáculos, né? Agora, atualmente, estamos com essa greve de ônibus também que atrapalhou muito a estrutura, porque 90% dos nossos funcionários são usuários do transporte público, né? E quando trava, fica complicado, porque o nosso serviço, na realidade, é um serviço continuado. Você não pode parar de ter um controle de acesso numa portaria do condomínio, você não pode parar de ter um auxiliar de serviços gerais fazendo a limpeza, a manutenção, a né? manutenção do elevador. O elevador, o recolhimento de lixo e tal. Então, são serviços essenciais que não podem parar. Então, o nosso objetivo, a dificuldade é o tempo todo estar, né? Mas, de certa forma, a gente no final das contas, a gente sempre consegue atingir a meta, que é o atendimento, né? De fato, todo mundo que sobrevive a uma crise sai fortalecido. Com a certeza. gente vai poder já conversar um pouco mais sobre o legado, o que fica de positivo. Agora eu quero te ouvir, William, como nasceu a startup das mãos de um engenheiro eletricista que já trabalhou com construção, me conta tudo e conta pra gente também como funciona a de casa. Eu sou empresário desde o ano 2000, né? Então a gente começou como uma pequena construtora, né, em 2000, e trabalhamos como construtora até 2015. Então foram 15 anos de experiência com construção. E dentro dessa experiência, né, sempre prestando serviços, eu tinha contrato de manutenções, de reformas e de construções novas. E a gente sempre sofreu muito com a prestação de serviço, porque a gente precisa contratar o eletricista, o encanador, o pedreiro e daí por diante. E pequenas construtoras precisam muito desses profissionais autônomos, né? Que a gente contrata por empreitada. E eu sempre senti muito essa dor. Então, quando foi em 2015, com aquela crise toda da construção civil, crise na economia, né, a construtora ficou praticamente parada. E aí eu pensei, por que não, né, eu me focar na minha área de formação, que é a tecnologia, a engenharia elétrica, e tentar resolver este problema, que é contratar um prestador de serviço com segurança, com qualidade e principalmente de maneira rápida, assim, efetivo, como você está falando, né? Eu sair de casa para trabalhar e rapidinho eu pegar um celular e chamar alguém e alguém aparecer para atender a minha demanda e eu continuar monitorando o trabalho dessa pessoa pelo celular, né? Indo para o meu serviço e sabendo que essa pessoa está trabalhando e a hora que ela vai sair da minha casa, né? Então, a gente desenvolveu uma plataforma de tecnologia, né, agregando essa experiência que eu adquiri ao longo desses 15 anos de construção para resolver esses problemas. E aí a pandemia me ajudou muito, né? Aí são as vertentes, né, de cada mercado. Os dois lados de uma mesma moeda. O pessoal começou a ficar mais em casa, né? Então a demanda por serviços, aumentou a demanda por serviços, né? Principalmente, assim, as pessoas ficaram muito incomodadas às vezes com compartimentos que estavam lá daquele jeitinho há tempos. Mas aí veio a pandemia e começou a gritar aquela dor, né? E aí a necessidade por pequenas reformas, pequenos reparos, pelo serviço doméstico foi muito grande. E hoje, para lhe ser sincera, falta profissional na plataforma se credenciar, se cadastrar para atender a demanda. Mas esses profissionais que se cadastram, eles passam por uma seleção ou tem um momento com vocês da startup? Isso. O credenciamento ele é feito gratuito, né? O profissional baixa o aplicativo de casa profissional, né? Está na Play Store. E aí ele instala e ele cria a conta dele. Quando ele cria a conta dele, ele precisa subir os documentos dele para nós. Então ele vai subir identidade, CPF, comprovante de endereço, né, e alguns outros documentos complementares que a gente pede. Isso cai na nossa central e aí os nossos analistas vão analisar esses documentos, tá, e vão checar a veracidade desses documentos. E aí é feita uma aprovação da documentação, uma aprovação prévia, e depois esse profissional precisa passar por um treinamento conosco.
Então, ele só é ativado para trabalhar na plataforma depois que ele é qualificado. Então, ele passa por uma análise documental, que a gente chama de análise de segurança, e depois ele passa por um treinamento para depois começar a trabalhar. E depois que ele começa a trabalhar, ele é avaliado continuamente pelo cliente, né? Porque ao final de cada serviço, o cliente faz a avaliação dele. Então, o tempo todo ele está sendo olhado, está sendo analisado, né? E a gente motiva com isso a meritocracia. Sim. Porque ele sabe que para ele continuar recebendo propostas na plataforma, as estrelinhas, ele precisa ganhar, né, as estrelinhas e ter um nível alto de qualidade de serviço. E aí você muda a cultura do meio, que existia um problema, né, no meio da prestação de serviços, que é simplesmente a cultura do bico. Isso. Né? Você vai fazer um serviço, mas você não está comprometido com a qualidade só para ganhar um dinheirinho ali naquela hora. E agora não, esses prestadores de serviço, através do aplicativo de casa, eles tornam-se verdadeiramente pequenos empresários, profissionais. Né? Muitos abrem o MEI, né, o microempreendedor individual deles, ou a empresa do Simples, para prestar serviço de maneira oficial. E com isso, quase todos os dias, eles conseguem receber uma proposta de trabalho no celular dentro da casa deles, Dalva. Eles não gastam... não é uma renda fixa, mas é uma renda certa. É uma renda certa, exatamente. E não deixa de fomentar a economia, né? Você está diversificando o serviço, está sempre retroalimentando, né, essas exatamente. Demandas. E a gente escutou a dor desse prestador de serviço. Qual era a dor dele? Né? Ele visita 10 clientes, faz orçamento para 10 clientes para fechar um. Aí ele gastou combustível, ele perdeu tempo, né? E o tempo que era para ele estar produzindo, trabalhando, ele está negociando e na hora ele fecha um. Com o aplicativo de casa, a gente já entrega um negócio fechado, né, na mão dele, no celular dele. Ele vai lá e executa. Coisa mais assertiva, direta, né? Já fica e ele já vai só executar o serviço e esperar o dinheiro cair na conta. E o pagamento ainda é garantido pela plataforma, entendeu? Inadimplência zero, não tem risco de inadimplência. Olha só, então, que com isso, a gente derruba o custo e consegue chegar com um preço barato, um preço bom para o consumidor final por causa disso. Porque a gente economizou, né, no custo de aquisição do cliente, né, e a gente economizou no final também com a inadimplência, que a gente zera a inadimplência e consegue chegar com um preço bom para o consumidor final. Muito interessante. A gente tem aqui, gente, 2 empresários que atuam com prestação de serviço, esse segmento que só cresce no Brasil. E a gente vai fazer uma rápida pausa porque ainda tem muito mais o que conversar, saber dos legados, tendências. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa. Na volta, vamos saber mais sobre os serviços que muito ajudam na gestão dos nossos lares. É já já.